Boa noite, irmãos, irmãs. Louvado seja Deus por mais esse nosso encontro, essa oportunidade que temos de cultuarmos ao Senhor. Por que não? Nós estamos aqui exatamente para prestar culto ao nosso Deus e eu quero exaltar a grandeza do Senhor e louvar o nome dele por nos dar essa oportunidade. Nos dias que nós temos vivido, sermos sustentados durante mais uma semana ou durante mais um dia, o simples fato de permanecermos de pé, de respirarmos e, enfim, de desfrutarmos de toda a bênção, de toda a vida que o Senhor tem dado, é motivo de enorme gratidão. E eu quero glorificar a Deus pela tua vida, pela minha vida e por aquilo que o Senhor nos tem concedido e abençoado. Eu quero fazer a leitura aqui do capítulo 29, versículo 10 até o versículo 13 do primeiro livro de Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 29, de 10 a 13. A oração de Davi, quando ele intenta construir o templo, e o Senhor lhe responde dizendo que a construção desse templo seria através do seu filho Salomão. Davi, então, começa um processo de reunir, de ajuntar os recursos, os materiais, para que Salomão pudesse desempenhar essa função. E deixa claro que essa sua atitude, a atitude de um pai, mas principalmente de um adorador, que sabe que Salomão, ainda jovem e inexperiente, precisaria de todo o auxílio possível. E quando as ofertas começam a chegar, ou seja, quando Davi começa a ver Deus agindo através da vida do povo, que voluntariamente vai ofertando, como nós, graças a Deus, temos feito como igreja, né? E eu louvo a Deus pela vida da Igreja Batista Betel, que é uma igreja abençoadora. Davi, então, faz essa oração. E ele começa a partir do versículo 10, dizendo assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Aleluia. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Irmãos, o período que Davi vivia era um período de festa, de celebração pelo que Deus estava fazendo. Os nossos dias têm sido dias de muito mais lamento, de muito mais dificuldades. Mas independente dos dias e das circunstâncias, nós temos o mesmo Deus agindo, suprindo, sustentando, dando forças, guardando, livrando. Ele permanece o mesmo. O Deus merecedor de toda a honra, de toda a glória, aquele que detém a majestade e o esplendor, a grandeza e o poder. Aquele que é capaz não só de dominar, mas de conceder forças a todos. E a minha oração é para que o Senhor continue te suprindo de tudo que seja necessário, principalmente de forças, para que nós permaneçamos, perseveremos nesses dias adversos. Vamos ter uma palavra de oração? Pai querido, Senhor, as palavras do teu servo Davi são a nossa oração inicial nesta noite. Tudo te pertence, Senhor. Tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é maravilhoso. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E nós, Senhor, nós concordamos, porque nós cremos que mesmo quando aquilo que o Senhor está fazendo é difícil de ser vivido, de ser experimentado,
nós cremos que o Senhor permanece o mesmo. Tu é a honra, Senhor, teu é o poder, tu é a glória, a majestade para todo sempre. Tudo que existe, tudo que há, tudo que acontece é por causa da tua vontade, da tua permissão, do teu poder, da tua soberania. E nós queremos exaltá-lo, porque o Senhor é Deus poderoso, que é capaz de conceder forças, vida a todo homem e mulher, aqueles que o Senhor quiser. Nós te engrandecemos, Pai. Neste culto, queremos te exaltar e te engrandecer, porque o Senhor é merecedor, independente do que faça, independente dos tempos, das eras, o Senhor é merecedor. E nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente tem a nossa irmã Rose Lima hoje nos abençoando e ela vai nos conduzir com os cânticos nesta noite. Rose, minha irmã, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Ficamos muito felizes e fica à vontade, tá bom? Não preciso nem dizer Amém. que está em casa, e eu acho que é literal, está em casa participando dessa transmissão conosco, mas está também em casa porque já é de casa, na Betel, e que Amém. Deus te abençoe, continue te abençoando, você, sua família, deixa Deus te usar, minha irmã. Amém. Amém, Redney. Graça e paz, querido. E queridos e queridas que estão aí juntamente conosco. E você me pediu para fazer 2 canções, mas desculpem, começou a me dar um pigarro, irmãos, agora, um pouquinho antes, mas em nome de Jesus eu vou conseguir. E você me inspirou com essa palavra que você leu agora de 1 Crônicas, com esse trecho de louvor maravilhoso. E eu gostaria de compartilhar. Nós vamos estar cantando e eu vou fazer a capela, as canções, ok? A não ser que você queira me acompanhar daí com o violão. Mas nós não combinamos nada, né? E normalmente, acho que por conta do tempo, né? Por causa da internet, às vezes não dá muito certo, né? Mas louvado seja o Senhor. Em todo tempo, louvado seja o nosso Deus. E enquanto você lia, eu lembrei de um cântico. Não é muito comprido, mas todo mundo vai saber e pode me acompanhar. Que diz assim: Tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a glória, a vitória e a majestade. Teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre tudo que existe. Riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer. A ti pertence o louvor. Somente a ti adorarei, Senhor. Deus meu, Rei meu, a ti pertence o louvor. Somente a ti adorarei, Senhor. Rei meu, Deus meu. Amém? Amém? Pigarro aqui, mas é isso mesmo, irmãos.
Nosso Deus, Ele é soberano e está exaltado acima de tudo, acima de todos. Ele é o chefe, né? Como diz essa canção, sobre tudo que existe. E a outra canção que diz sobre tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Nosso Deus é soberano. Outra canção que eu havia separado, uma canção que diz que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Temos vivido dias muito difíceis, de muita tribulação, muito choro, né? Redney estava comentando aí há pouco, muita dor e luto, mas também é um tempo em que nós temos provado a bondade, a fidelidade e a misericórdia do Senhor. Que a palavra do Senhor nos garante que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E nós estamos aqui já no final de um dia onde as misericórdias do Senhor foram renovadas e derramadas sobre a nossa vida, e hoje, aqui agora, nós podemos nos reunir e participar e orar e louvar e engrandecer o nosso Deus, porque o Senhor é bom, Ele é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. E essa canção, irmãos, é uma canção de batalha espiritual, né? Porque é muito fácil dizer que Deus é bom quando tudo vai bem, quando tudo está muito bem, mas mesmo quando tudo não vai bem, o nosso Deus continua sendo bom, continua sendo Deus e soberano sobre tudo e sobre todos. Vamos bem dizer? Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom,
sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia, porque temos provado desta bondade, desta misericórdia. Há espaço para mais um louvor? Sem sombra de dúvida. Amém. Essa última que eu vou fazer agora, nesse momento, e foi uma canção que me ajudou e me fortaleceu e me levantou muito. Alguns dias atrás eu estive acamada também, uma sede muito forte, com sintomas muito fortes, há uns 20, quase um mês atrás, mais ou menos. Já estou bem, graças a Deus, consegui passar. E alguns momentos vem muita tristeza, e até por conta de tudo, né, que a gente tem vivido, mas essa canção sempre me lembrava do Deus Emanuel, de Jesus, o grande presente de Deus para nós. A Virgem concebeu e deu à luz a um filho, e o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Ele está conosco em todo o tempo, em todo momento, haja o que houver, meu irmão, minha irmã. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor está conosco. Aleluia. Emanuel. Enquanto as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, a tua mão sustenta o meu caminhar. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestades tu estás, em todo tempo tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso é, poderoso é. O soberano Deus, o Criador, por amor se deu, se esvaziou, sendo rico, pobre se tornou. Aleluia. Como um cordeiro ele se entregou, e as minhas dores sobre se levou. Maravilhoso é o seu amor. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás.
Na bonança tu estás, tempestades tu estás, em todo tempo tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto de nós. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso é, glorioso és, maravilhoso és, Jesus, Jesus. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestades tu estás, em todo tempo tu estás. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Aleluia, aleluia, irmãos, é maravilhoso saber que temos um sacerdote junto ao Pai. Não é alguém distante, não é alguém que não sabe o que sentimos, o que passamos, porque Ele mesmo se esvaziou e se tornou homem, estando em forma de homem, sofreu e sabe o que é, né, padecer, sabe bem tudo o que eu e você passamos, sabe dos nossos medos, sabe das nossas dores, das nossas dúvidas. Maravilhoso é o nosso Jesus. Senhor, nós louvamos, glorificamos o teu nome, te damos graças, Pai, por Jesus, que é o Emanuel, Deus conosco, o Deus que não nos deixa sós, um momento sequer, um segundo sequer. Tu estás, Senhor, conosco, tu estás ao nosso lado. Graças pela tua forte mão, que tem nos sustentado e tem nos guardado dia após dia. E eu sei, Senhor, que os meus irmãos têm provado isso. E se há alguém conosco, Deus, que não tem provado, que nessa noite teu Santo Espírito possa tocar e fazer perceber pela fé quão maravilhoso, quão poderoso, quão amigo, quão presente é o Senhor na vida daquele que crê. Graças te damos, Pai, por esse tempo, por tudo que és, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. No nome de Jesus. Amém? Amém, minha irmã. Que delícia. Que tempo gostoso de adoração. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Rose, obrigado mesmo. Amém. Redney, eu gostaria só de, rapidamente, não sei se eu ainda vou entrar, mas só fazer um pedido de oração. Por favor. Amanhã, bem cedinho, às 9 horas, o João, meu esposo, vai fazer uma cirurgia de catarata, né, no olho. Eu gostaria que estivessem orando por ele, tá bom? Tá ok. Luizeto, meu irmão, boa noite, paz. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Privilégio ouvir a nossa irmã Rose Lima. E olha, todas as vezes que eu participo de um momento como esse, de louvor, adoração, exaltação ao Senhor, e fico pensando quando nós estivermos no céu na presença do Senhor nosso Deus. Eu e Rednei não precisaremos mais pregar, Carlos César não precisará mais
pregar, passaremos aquele momento tão somente adorando, glorificando ao Senhor através de cânticos, através de louvores espirituais. Isso é maravilhoso. E lá nós não vamos precisar mais orar, porque nós vamos estar aí diante do Cordeiro Jesus. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos orar, precisamos clamar, interceder. E estaremos intercedendo pelo João, que significa, né, Deus é gracioso. E João é meu companheiro de geração 1962, é o digno representante da geração 1962. Irmã Rose, um abração para a irmã, um abração para o amado João e também para os meninos. Viu? Amém, querido. Abençoando vocês. Amém, amém. Obrigada. Luizito. Fala, querido. A irmã Márcia Azevedo, ela está pedindo oração também pelo primo dela, Luiz Carlos. Ele está internado, está precisando aí de uma intervenção divina, quase que de um milagre. E a gente crê que o Senhor é poderoso para fazer esse milagre, né? Então, inclua-o aí nessa lista, por favor. Luiz Carlos. Luiz Carlos, isso. A Jéssica também, né? Isso. São várias as demandas, né? Vamos estar orando. Eu gosto muito para esse momento de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele, Deus, toda e qualquer ansiedade, toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai Celestial, nosso louvor, adoração e gratidão a Ti pelo privilégio de sermos Teus servos, Teus filhos, e somos servos e filhos amados do Senhor. O Senhor é extremamente gracioso, é um Deus presente, poderoso e abençoador. E na autoridade que há no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos méritos do Senhor Jesus, pelo sangue derramado na cruz para a purificação dos nossos pecados, por ter ressuscitado dentre os mortos, temos o privilégio, crendo nele, de adentrar a tua presença em um acesso direto, orando em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tendo o privilégio do Espírito Santo interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, e na autoridade que há no nome santo de Jesus, e com o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, nós intercedemos por todos os irmãos e irmãs que estão participando desse culto, por suas famílias, por seus pedidos de oração. Tu sabes o que cada vida está apresentando diante do Senhor. E nesse momento queremos apresentar a vida do João diante do Senhor. Tu sabes o procedimento que ele estará passando no dia de amanhã. Ó Deus, a tua boa mão tem estado com ele, com a irmã Rose, com seus filhos, com todos os familiares. E amanhã não será diferente, o Senhor há de conduzir, e nós já te agradecemos por isso, de conduzir todo o procedimento. Tu és o médico dos médicos. Ó Deus, usa a equipe médica, usa os enfermeiros, usa, enfim, ó Deus, os medicamentos, os instrumentos hospitalares, para que tudo seja bênção em tuas mãos, para abençoar o teu servo, nosso amado irmão João. Guarda ele, Senhor, que ele esteja sendo fortalecido pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que ele e a irmã Rose estejam transmitindo notícias alvissareiras para nós, para que, assim como nós estamos clamando e já te agradecendo pela resposta abençoada, que nós continuemos te adorando, te louvando, Deus, pelos feitos maravilhosos do Senhor. Também ao pedido em favor do Luiz Carlos, a tua serva, irmã Márcia Azevedo, está pedindo a Deus, e parece que somente um milagre. E nós cremos em milagres. Milagres, eles não se explicam, milagres acontecem, porque milagres são dádivas do Senhor, são manifestações do Senhor, são ações supremas e poderosas e perfeitas da parte do Senhor. E se tu quiseres, tu podes reverter esse quadro, ó Deus, terrível em que o Luiz Carlos se encontra, concedendo a ele restauração, vida, Pai, e acima de tudo, que ele tenha vida em Cristo Jesus.
que ele esteja se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus erros e reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ó Pai, oramos também em favor da Jéssica, esse momento tão difícil pelo qual ela está passando. Ontem ela sepultou o esposo, e agora, ó Deus, 2 filhos e uma filha, 3 crianças que precisam muito, ó Deus, dos cuidados do Senhor. E eu quero te agradecer, porque a igreja, através dos homens, através das mulheres, tem se manifestado para prestar socorro e auxílio e assistência social para a Jéssica. E, ó Deus, em nome de Jesus, que ela tenha condições de estar tendo sustento digno para o aluguel da casa, para o sustento, para a instrução também dos filhos, para a alimentação, para cuidar da saúde, para as vestimentas. E ajuda a tua igreja, Pai Batista Betel, a ajudar. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento e dá-nos os recursos necessários para que estejamos socorrendo, ajudando e abençoando essa família. E que essa família esteja se firmando no Senhor. Acampa teus anjos ao redor desse lar, repreendendo todas as investidas satânicas, manifestando a tua graça e o teu poder. E que, ó Deus, em nome de Jesus, que a Jéssica seja uma mulher consagrada ao Senhor, e esteja vivendo tão somente para o louvor ao Senhor e dedicando sua vida ao Senhor, e que seus filhos sejam consagrados ao Senhor, os 2 meninos e as 2 meninas sejam, ó Deus, e a menina sejam consagrados ao Senhor, que o Senhor esteja livrando, ó Deus, essas 3 crianças de todo o mal, abençoando em nome de Jesus. Ó Pai, ser com a nossa nação, repreendendo todo o mal contra a nação brasileira, e que os brasileiros estejam reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. E mais uma vez, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, por todas as vidas que estão participando desse culto, orando, ó Deus, por cada pedido que cada irmão, cada irmã está apresentando diante do Senhor, e já te louvando, te agradecendo, porque o Senhor concede as respostas, muito mais do que as que pedimos, mas respostas que nós merecemos e precisamos da parte do Senhor. E nós oramos agradecidos, te pedindo perdão pelos pecados, Pai, e pedindo que, mais uma vez, o Senhor use o teu servo, Carlos César, missionário, seminarista da Igreja Batista Betel, como um instrumento, como porta-voz do Senhor, para edificar as nossas vidas nessa noite, através da pregação da palavra. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém, amém. Engrandecido seja o nome do nosso Deus, graça e paz, boa noite a todos. Emmanuel, Deus conosco, essa é uma certeza absoluta, nisso que nós cremos, e nós esperamos que, de fato, essa verdade esteja queimando no seu coração, e como já foi dito, apesar do momento, apesar de muito lamento, apesar de muita lágrima, o Senhor ainda opera absolutamente. Não tem nada fora do controle de Deus. E como isso é perceptível nos dias de hoje? Como nós conseguimos perceber isso nos dias de hoje? Há um tempo já, em que nós estamos em uma situação um pouco desconfortável e que agora, semana passada, desconfortável porque muitas vezes nos falta algum entendimento. E é em busca desse entendimento que nós vemos que o Senhor está no controle. Semana passada, a questão de abre, não abre as igrejas, voltamos ou não voltamos, ao ponto de chegar no STF, ao ponto de chegar no nível máximo da decisão. E daí nós vimos 11 pessoas argumentando, discutindo sobre a essencialidade da igreja aberta, templo, edifício aberto ou fechado.
Isso, em algum momento, nos trouxe alguma esperança, ou uma falsa esperança. Mas o grande detalhe perceptível nisso é que mesmo aqueles que defenderam a abertura dos templos, eles não tinham base para isso. E automaticamente essa situação me fez lembrar disso que nós estamos estudando, que é Esdras. Não havia nenhum tipo de base bíblica, nem mesmo para aqueles que defenderam. Eles até citaram a Bíblia, eles até pincelaram alguns textos bíblicos, mas sem fundamento, sem uma linha de raciocínio traçada. Um deles trouxe uma linha de defesa baseado num texto do Antigo Testamento. Olha, nós sabemos que no Antigo Testamento a igreja, ela ainda não era constituída, era apenas uma sombra da igreja. E daí fica muito claro de que não havia habilidade. Aqueles que defenderam não eram versados na palavra de Deus. Aqueles que defenderam não se propuseram a aprender e a praticar, e daí depois ensinar aquilo que a lei máxima, que a palavra de Deus ensinava. E daí aqueles que confiaram nesse momento, e daí aqueles que entraram em discussões nesse momento, perderam totalmente a esperança, e daí traz uma confusão de perseguição, não é perseguição, enfim, nós não vamos entrar nesse mérito. Certo é, não é perseguição. Perseguição é quando algum entre nós começar a perder a língua por causa do amor de Cristo. Perseguição é quando algum entre nós começar a perder um braço, começar a perder os seus bens, começar a perder entes queridos por causa do amor de Cristo. O que está acontecendo agora é uma falta de conhecimento da palavra de Deus, ao ponto de chegar no STF. Isso nos traz a noção de quem é Deus por meio da sua palavra e nos localiza nessa situação. Nos posiciona nessa situação. Esdras, um homem totalmente capacitado, que não somente promoveu uma revolução, no bom sentido, pensando em reestruturação, pensando em reconstrução, pensando em restauração. Aqui nós estamos falando do espírito revolucionário. Não. Mas ele esteve no meio do governo persa e não se deixou levar pelos interesses do governo persa. Esdras foi reconhecido pelo governo persa, um governo laico, um governo que só pensava em si mesmo como um homem capacitado para restaurar uma situação que era nacional. A nossa esperança, como povo de Deus, não pode estar nesses homens que não estão nem aí para Deus e nem sequer conhecem a palavra de Deus, simplesmente se colocaram numa situação em benefício próprio e daí então citaram a palavra de Deus. Porém, nem temor a Deus eles têm. Pelo menos é o que parece. Eu não os conheço pessoalmente, mas pelo menos é o que nos parece. Pensando nisso, e é exatamente sobre isso que esse texto, que nós vamos estudar hoje, se assim o Senhor nos der graça e o tempo nos permitir. Irmã Rosilima, louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Como disse o nosso irmão Redney, nós poderíamos passar aqui o tempo que fosse, de acordo também com a palavra do pastor Sérgio, adorando ao Senhor. Muito bom, muito bom. Deus conosco. É esse Deus que espera que seu povo se posicione tendo base a palavra, a imaculada palavra, a santa palavra de Deus. É nela que esteve a confiança do povo que seguiu Zorobabel na primeira volta, e é nela, na lei até então, que o segundo
agrupamento que voltou com Esdras confiava, porque à frente daquele grupo tinha um homem que temia ao Senhor, tinha um homem que conhecia o Deus que ele servia por conta do estudo da palavra de Deus. Esdras, um homem de coragem, um homem de liderança. E nós conhecemos Esdras, lá no começo do capítulo 7, no versículo 1, versículo 10, ali foi um resumão, foi uma síntese de tudo aquilo que nós estamos estudando. Foi nos apresentado que esse homem foi um homem que reconheceu que a boa mão do Senhor estava sobre ele. Foi um homem que reconheceu que o fator determinante, preponderante e decisivo para o avanço tinha sido o favor de Deus, com base na lei de Deus. Sabedoria, instrução, orientação, imparcialidade, provisão, restauração da santidade. Era isso que esse homem representava. Era isso que Esdras representava no STF da época dele, que era o governo persa, sob o comando de Artaxerxes. Era isso que Esdras representava. E é o padrão de Esdras que precisa estar na nossa mente, como povo de Deus. É esse padrão. É essa a nossa confiança. É por esse caminho que nós precisamos ir, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Esdras foi incumbido de uma grande responsabilidade. Esdras recebeu a missão de examinar uma situação, e não somente examinar, mas investigar, e daí trazer a sua solução para aquela situação. E qual foi a solução? Foi a lei do Senhor. Qual foi a solução? Foi a boa mão do Senhor. Esdras, que foi capacitado de um conhecimento pleno, de experiência, de compreensão, de bom senso, de discernimento, porque Deus tinha lhe dado. E daí então, no finalzinho do capítulo 7, no versículo 28, nós vimos que houve uma explosão do caráter de Esdras. Esdras glorificou ao Senhor, e daí então, a partir deste momento que ele reconheceu que a mão do Senhor estava sobre ele, ele então encheu-se de coragem e nomeou, atribuiu responsabilidade para líderes que voltariam com ele e continuariam o processo que o Senhor havia começado, não com Esdras, mas com Zorobabel. Porque por trás desse plano há uma promessa divina de Deus. Emanuel, Deus conosco, Davi, Jesus, e nós chegaremos lá. Tomado de coragem. Foi com esse sentimento, tomado de coragem, foi com esse entusiasmo, tomado de coragem, foi com essa ousadia que Esdras fez o quê? Reuniu os líderes. E quem eram esses líderes? Nós vamos ler juntos agora. Abre lá na sua Bíblia, capítulo 8 de Esdras. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Esdras, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 14. Extremamente importante, como tudo aquilo que nós temos visto agora. É um livro histórico. E como este povo conhecia Deus por meio da história do seu próprio povo. Para nós, nos dias de hoje, pode até parecer um pouco desconfortável, mas pense em tudo aquilo que você tem visto, aprendido agora, como um bate-papo, como uma roda entre amigos, aonde surge uma situação e o irmão se levanta e fala: meu irmão, lembra daquele dia em que nós fomos naquele retiro, em que nós ali buscamos a Deus? Eu lembro, rapaz, mas me veja bem, como é que aconteceu isso? Aconteceu assim, meu irmão. E daí os detalhes, eles são esmiuçados. É isso que está acontecendo agora. Os detalhes estão sendo esmiuçados porque a história, ela é de extrema importância. Vamos ler juntos lá, a partir do versículo 1 do capítulo 8 de Esdras. Aleluia! Vamos lá. Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados
os quais saíram comigo, ó, primeira pessoa, Esdras está na história, saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes, trava-língua. Vamos lá. Dos descendentes de Finéia, Gerson. Dos descendentes de Tamar, Daniel. Dos descendentes de Davi, Atos. Dos descendentes de Secanias. Dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele 150 homens. Dos descendentes de Paate-Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utai e Zebude, e com eles 70 homens. Esdras mostra agora, por meio da história, quem voltou com ele. Genealogia é de extrema importância. Genealogia na Bíblia, ela tem uma importância que muitas vezes nós não damos essa devida importância. Quantos de nós até aqui, lendo a Bíblia, a genealogia, essa parte pula, e começa depois da genealogia. Mas juntos, temos aprendido que as genealogias, elas estão gravadas na Bíblia porque elas têm a sua importância na história bíblica e na história do povo de Deus. Essa lista, ela apresenta uma informação essencial. Aqueles que, por conta do decreto do capítulo 7, tornaram a voltar para a sua terra. Nós não podemos deixar de esquecer que alguns preferiram se manter na Babilônia. Não quiseram tratar as raízes, não quiseram arrancar as raízes e também muitos deles não criam mais na promessa do Senhor, não criam mais na lei de Deus, porque muitos ali tinham nascido. O número total desses que voltaram foram 1.754, mas esse registro que nós lemos é só de adulto. Fora homens e crianças, provavelmente há uma totalidade de 6.000 pessoas. Imaginem a responsabilidade de Esdras. 6.000 pessoas sobre a responsabilidade direta de Esdras, confiando em Esdras, confiando na capacidade de Esdras, confiando na boa mão de Deus que era manifesta e era vista por meio da vida de Esdras. Esdras tinha um pleno conhecimento da sociedade, não à toa. O que Esdras fez? Ele foi e escolheu os cabeças da família. Esdras escolheu o chefe das famílias. Esdras escolheu o pai da família. Esdras escolheu o patriarca. Por quê? Porque Esdras tinha plena compreensão que se na maioria dos casos os pais decidissem retornar, com certeza, consequentemente, as famílias viriam também. Esdras pôs em prática o bom senso e o discernimento. Esdras administrou. Esdras organizou. Isso é política. A presente lista também nos apresenta que há uma ênfase em dois sacerdotes, Finéias e Itamar. E logo após, nós vemos um descendente de Davi. Esse descendente, como Zorobabel, é de extrema importância neste capítulo que nós vamos ler hoje. Davi, autoridade política.
Finéias e Tamar, autoridade espiritual. Davi, aquele que organizou a adoração a Deus. Moisés instituiu os levitas, mas quem organizou, quem indicou o caminho, quem indicou as funções dos levitas foi Davi. Há uma indicação por trás dessa lista que nós vemos. A questão agora não é mais política, a escrita agora não é mais aramaica, é uma escrita hebraica. A questão agora é extremamente espiritual. A construção física já tinha acontecido. O altar já tinha sido reconstruído. A questão agora, irmãos, é espiritual. Espiritual. As coisas não terminam no material. As coisas não terminam nos nossos negócios pessoais para Deus. O que importa para o nosso Deus, o Deus da lei de Moisés, é o nosso modo de viver diante dele. E uma vida prática para esse povo que votava com Esdras só era possível se eles tivessem conhecimento que Esdras tinha da palavra de Deus. Linhagem davídica, raiz de Davi. Havia uma promessa, naquela época, antes de exílio e pós-exílio, de uma garantia de redenção, e essa redenção, a redenção do povo, seria por um descendente de Davi. O exílio quase acabou com isso, aos olhos humanos, aos nossos olhos, aos olhos daqueles que não voltaram, aos olhos daqueles que não creram na promessa de Deus. O exílio tinha acabado com tudo isso, não há mais esperança, está tudo acabado, não podemos voltar, não tem como, não pode, olha é um decreto, olha é outro, não vamos voltar. Alguns decidiram dessa forma. Porém, o livro de Esdras, por meio da sua genealogia, é de extrema importância, é um marco. Esdras mostra para aquele povo, e isso nos alcança até o dia de hoje, que o exílio não foi suficiente para parar a promessa de Deus. O exílio não foi suficiente para barrar a restauração da nação de Deus por meio de Davi. Havia uma continuação. Os descendentes de Davi são de extrema importância nessas duas genealogias que nós vemos. E qual é a importância da genealogia? A genealogia, ela mostra que Deus preservou a nação eleita. Em meio a exílio, em meio à morte, em meio a lágrimas, em meio à injustiça, Deus preserva a sua promessa. Deus guarda os seus. Também, aqui, no livro de Esdras, a genealogia ela serve para legitimar o retorno daqueles que estariam voltando. Há uma descendência, há uma genealogia, e isso precisa ser respeitado. Raiz de Davi. E principalmente os levitas. Os levitas eram de extrema importância nesse retorno, porque eram os levitas que tinham a responsabilidade de reorganizar a adoração a Deus. Organização que começou lá com Davi. Davi, raiz de Davi. E por que esse povo foi levado ao exílio? Porque eles deixaram de se comportar como uma nação santa. Eles deixaram de exercer o sacerdócio real. Porém, irmãos, a história do povo de Israel, e daí então, enxertados na videira verdadeira, a história da humanidade está sobre a gerência de Deus. Havia um novo recomeço, apenas um fragmento daquele povo que tinha levado ao exílio voltou. Mas naquele fragmento, naquela pequena porção do povo, havia autoridade, havia dependência de Deus, havia confiança nas promessas de Deus, havia confiança na boa mão do Senhor, que estava constantemente sobre Esdras e sobre o povo de Deus. A genealogia, ela nos evidencia isso.
ela mostra que Deus preservou os seus por causa da sua palavra e da sua promessa. Daí então, dentro dessa lista também, nós vamos perceber que há um número de 12 famílias. 12 famílias que havia uma representação das 12 tribos de Israel. E uma frase de extrema importância nessa genealogia, e nós destacamos ela, é uma frase que indica de que todos aqueles que de fato faziam parte da família de Deus, por causa da descendência de Davi, não perderam a oportunidade, retornaram. No versículo 13 diz assim, ó, os descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram. Essa expressão, últimos que chegaram em hebraico, traz a ideia de que não há mais ninguém lá que pertence a nós. Acabou. Não há mais ninguém lá que creia na palavra e nas promessas do Senhor. Irmãos, sem nós percebemos, ou agora percebendo, Jesus, fisicamente, corporeamente, dependia da preservação da dinastia de Davi. Havia uma promessa, e essa promessa estava sendo guardada pela boa mão do Senhor. Jesus dependeu deste retorno. Nós, antes mesmo de pensar em nascer, antes mesmo de qualquer pensamento de nascimento da nossa parte, nós dependíamos e dependemos dessa história de Esdras, dessa genealogia, porque houve uma preservação, houve um cuidado, houve uma manutenção, houve um extremo zelo, por mais que os olhos humanos da época não tivessem percebido, na sua grande maioria, o Senhor preservou, o Senhor cuidou. E eles também choraram, perderam, morreram, nasceram, duvidaram. E o Senhor, em todo o tempo, preservando. Jesus já estava nesse ponto. Nós já estávamos nesse ponto. Vamos recapitular mais um pouco, porque nós precisamos avançar. Isso precisa estar claro na nossa mente em relação à genealogia. Deus usou a Babilônia para destruir sua nação. Nós já sabemos disso. Mas essa perspectiva do reino eterno por meio de Davi, ela existia, porém parecia um pouco promissora. Se nós formos estudar a palavra de Deus, um certo escritor, lá em Salmo, no capítulo 80, no Salmo 89, no versículo 49, escreveu assim a um salmista: ó Senhor, onde está o seu antigo amor? Com que fidelidade juraste a Davi? O salmista também, em determinado momento, perguntou: Senhor, onde está a tua promessa? Provavelmente, em determinado momento, nos dias que nós estamos vivendo, um de nós fez essa pergunta, e a resposta do Senhor é: eu estou preservando o meu povo, eu estou cuidando do meu povo, eu zelo pela minha promessa. Nós precisamos continuar historicamente. Houve também um momento totalmente obscuro, onde um decreto foi emitido, e o que havia de acontecer por meio daquele decreto? Destruição total. Havia uma ordem de se matar, aniquilar todos os judeus. Esther. Mas Deus, o fiel administrador, manteve sua promessa firme. Na história bíblica também nós vamos ver lá em Isaías que da árvore cortada brotaria o renovo. Nós vamos ver que o profeta messiânico já tinha evidenciado isso. Havia uma promessa de reino. E essa promessa, ela não seria frustrada. Ezequiel nos traz essa ideia. Embora havia pouca esperança, embora
havia muitos que não criam mais. O Senhor preservou homens corajosos, o Senhor preservou homens de fé, homens confiantes na palavra de Deus, e eles esperariam, como eles esperaram, o cumprimento da promessa de Deus, e ela chegou. Emanuel, Deus conosco. Por fim, o anjo Gabriel, e daí nós já estamos no Novo Testamento, o anjo Gabriel anunciou em Lucas 1, versículo 32 e 33, e diz assim, este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A palavra do Senhor, ela se cumpre. Lucas nos traz essa evidência do cumprimento da palavra de Deus. Jesus, o descendente de Davi, nasceu, e após o seu nascimento, ele já começou a reinar. E daí então, dentro também do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, nós vamos ver lá no capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43, que nós ouvimos e conhecemos essa expressão. Que expressão é essa? Filho de Davi. Abra lá comigo, vamos ler junto. Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43. Vamos ler lá, abra lá a sua Bíblia maravilhosa. Louvado seja Deus por isso. E diz assim, Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou quem estava passando e disseram, Jesus de Nazaré está passando. Então, ele se pôs a gritar. E o que ele gritou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu o cego. Jesus lhe disse, imediatamente, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. E quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Jesus, aqui no Evangelho de Lucas, ele também foi apresentado por Lucas por meio da sua genealogia, diferente de Mateus. Em Lucas, a genealogia de Jesus começa em José e termina em Adão. Mas a genealogia não deixa de passar por Zorobabel, não deixa de passar por Davi, não deixa de passar por Isaac, não deixa de passar por Abraão. Mas Lucas fez questão de mostrar a linhagem humana que dependeu deste retorno do capítulo 8 de Esdras. A preservação dessa linhagem iniciou-se lá no capítulo 8, que nós lemos essa noite. Lucas apresentou de que esse nascimento, essa promessa, era tal para aqueles que faziam parte da realeza, da linha, da real, dos patriarcas de Jesus, quanto também aqueles que não faziam parte. Emanuel, Deus conosco. Agora pensa comigo no cego, irmão. O cego, condição miserável, cheio de dificuldade, mas o cego perseverou, e o servo foi abençoado por Deus.
Mas não pense num cego, como nos dias de hoje, com um cão-guia, com marcações na rua, com leis que o beneficiavam, não. Pense num cego como a margem da sociedade. Pense num cego que vivia aquém dos direitos de qualquer que fosse e o alcançasse. É dessa forma que a sua cabeça e a minha cabeça precisa pensar no cego. Não que os cegos do dia de hoje não tenham dificuldade. Mas se hoje, com todo recurso, há dificuldade, irmãos, que dirá naquela época. O cego, ele ouviu, mas por meio da sua audição, ele conseguiu ver. E ele declarou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu vivia numa situação lastimável, preso pela cegueira, preso pela miséria, mendigando no caminho, pedindo esmola aos que se dirigiam a Jerusalém para as festas religiosas. Inclusive, neste momento, a festa que estava sendo celebrada era a Páscoa, e nós sabemos o que a Páscoa significa, a festa da libertação. Foi nesse momento que o cego ouviu Jesus, e ao ouvir, ele viu Jesus, filho de Davi. O cego percebeu, quando ele foi informado que ali estava passando Jesus de Nazaré. Mas ele não gritou: Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Ele gritou: Jesus, filho de Davi. Jesus, descendente de Davi. Jesus, da linhagem de Davi. Jesus, que faz parte da genealogia de Davi, tem misericórdia de mim. Fica evidente a importância da genealogia. E mostra a nós, nos dias de hoje, que não somente o cego tinha uma perspectiva da messianidade de Jesus, mas todo o povo que ali estava tinha a perspectiva de que o reino seria instaurado, de que a justiça seria vivida, de que a libertação seria desfrutada e de que os cegos desfrutariam de uma visão, de que os fracos sairiam da opressão. Porém, irmãos, quanto mais a multidão mandava que o cego se calasse, é aí que ele gritava, é aí que ele clamava, fique quieto, é aí que ele mostrava o desejo de estar com o seu mestre, é aí que ele esboçava a necessidade de estar diante do Senhor Jesus. Na verdade, esses gritos de clamor do cego era a única esperança e oportunidade que ele tinha de desfrutar do socorro divino. Ele sabia que aquele momento poderia transformar a sua vida. O filho de Davi estava diante dele, o cumprimento da promessa estava diante dele, ele não perderia essa oportunidade. Enquanto mais a multidão queria abafá-lo, é aí que o cego gritava. Havia um contraste entre a multidão que via e que seguia Jesus. Esse é o grande detalhe. A multidão não era cega, a multidão via e seguia Jesus. O cego não via e estava prostrado, esperando o socorro divino. Ele não perderia aquela oportunidade. É interessante a gente destacar nesse ponto de que os mesmos que mandaram Jesus se calar, os mesmos que mandaram o cego se calar, foi os mesmos que Jesus virou e falou: vai lá e me traz o cego. Traga para cá, rapaz, me traga o cego. Sensacional. Irmãos, os mesmos que estão querendo manter fechada são os mesmos que vão mandar abrir. E mais, vão se debruçar e se prostrar diante do filho de Davi. Bendito seja o nome do nosso Deus. Maravilha, sensacional. Mesmo em meio a tumulto, mesmo em meio à festa,
Jesus conseguiu discernir a voz do pobre, cego. E daí Jesus parou e não deixou de atender o cego. E o grande detalhe aqui, irmãos, é que Jesus sabia do seu objetivo. Jesus estava predizendo a sua crucificação. Jesus sabia que não podia perder o foco daquele instante. Contudo, ele parou, discerniu o clamor e voltou e atendeu o pobre cego. A resposta da pergunta de Jesus para o cego era muito óbvia. E Jesus sabia disso. Porém, havia em Jesus o intento de saber do cego se ele não perderia de foco o seu objetivo. Ele clamou por socorro. E Jesus, de fato, perguntando a ele, percebeu de que aquele cego não perderia o foco. E de que ele não perderia aquela oportunidade. E imediatamente, aquele cego foi curado. Porque os olhos dele estavam fitados no filho de Davi. E nós, e eu e você, começamos a enxergar alguma coisa ou continuamos cegos, como aqueles que seguiam a Jesus, porém não reconheciam em Jesus a messianidade? Porque se reconhecesse, a resposta não seria Jesus o Nazareno, mas seria Jesus o cumprimento da promessa, o filho de Davi. E nós, irmãos, ficaremos sentados à beira do caminho, esperando soluções da onde não virá solução. Vamos ficar esperando socorro da onde não virá socorro. Vamos ficar debruçando a nossa esperança, as nossas conversas, toda a nossa energia naquilo que não produz glorificação a Deus, mesmo achando que estamos seguindo a Jesus. Lembra da história do STF? Não vem socorro de lá. Eles nem sabem manusear a palavra de Deus, como é que eles poderiam nos socorrer? E nós, irmãos, vamos continuar nesse momento específico, vítimas da escuridão? É óbvio que nós não queremos a sua resposta. Responda diante de Deus. Porque foi dessa forma que o Senhor chamou a nossa atenção. Responda diante de mim. No versículo 42, quando Jesus diz assim, recupere a visão, Jesus está dizendo, receba a capacidade de levantar os olhos. Receba o auxílio e a força para que os seus olhos sejam levantados. É isso que Jesus disse para aquele cego. É isso que o Senhor Jesus diz para nós nessa noite. Meu povo, recuperem a visão. Recebam. Aliás, vocês já receberam a capacidade de erguer os olhos e olhar para os céus, para o monte, porque é de lá que vem o socorro, já diz o salmista. Ergam as vossas... Quase eu lembrei daquela musiquinha de novo, não vou cantar agora, tá? Mas erga a cabeça, não fique triste, siga, avance, não se prostre. É essa a ideia por trás
quando Jesus diz: recupere a visão, não fique prostrado, porque a capacidade de erguimento dos seus olhos foi lhe dada imediatamente. Porque a capacidade de levantar a cabeça foi lhe dado imediatamente. E se nós pararmos um pouquinho para pensar, lá no capítulo 4, ainda de Lucas, o próprio Senhor Jesus, em cumprimento da profecia em Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor, Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus disse assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque o Senhor, ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. E agora, ó, e recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. O Senhor Jesus já foi enviado para que nós vivamos com a alegria das boas novas, para que nós sejamos totalmente libertos de todas as cadeias que ainda querem nos prender, para que os nossos olhos, como o olho do cego do Bartimeu, seja aberto e, de fato, nós enxerguemos a luz, que é o Emanuel, a raiz de Davi, o Filho de Deus, o Messias, Cristo Jesus. Que privilégio nosso, irmãos. Que maravilhoso, que extraordinário, que formidável, que sensacional privilégio da nossa parte ter e poder viver o cumprimento dessa promessa. Bendito seja o nome do nosso Deus por isso. E por fim, em suma, o que nós temos percebido até aqui, até agora, nesses 8 capítulos do livro de Esdras que nós já estudamos, é que a boa mão do Senhor, ela é indispensável. Ela é imprescindível. Porque a boa mão do Senhor, ela traz reconstrução, ela traz restauração. Sabe aonde? De fato, aonde nós precisamos, que é no nosso interior. O Senhor, por sua dadivosa mão, nos trazendo uma notícia alvissareira, que é o nascimento do Cristo Jesus, que é a sua vida, que é a sua morte na cruz, perdoando os nossos pecados, que é o seu sepultamento, que é a sua ressurreição, que é a vida plena dele entre nós. Essa é uma notícia alvissareira. Essa é a boa notícia. Espera de que a verdadeira reconstrução e restauração esteja em andamento, esteja em crescimento, esteja em amadurecimento. Nós vimos também, irmãos, e essa é uma aplicação também para os nossos dias de hoje, é que Esdras precisou de uma ajuda divina. Isso ficou muito claro. E o que nós aprendemos hoje? É que, às vezes, é muito mais fácil obter uma assinatura poderosa, autorizando ou não a ida e a vinda, autorizando ou não algumas atitudes. É mais fácil alguém decretar e assinar do que conseguir disposição para viver isso que foi decretado. É mais fácil quem não conhece a Deus autorizar do que a disposição para se cumprir aquilo que foi autorizado. Somente por meio da ajuda divina
é que nós vamos conseguir viver isso. Pense nisso. É mais fácil um papel ser assinado do que alguns, e eu me incluo nesse, se posicionar para agradar a Deus. Não foi isso que Esdras viveu. Esdras, tomado de coragem, tomado de confiança, não hesitou um só segundo, não questionou. Por meio da assinatura, ele se posicionou e cumpriu com a sua missão. Um alerta agora para as nossas vidas e para a nossa meditação mesmo, como toda a palavra foi até aqui. Por muitas vezes nós nos perdemos, como povo de Deus nos dias de hoje, nas nossas estratégias. Nós invertemos algumas circunstâncias e algumas situações. Quando Esdras ele foi convocado e, tomado de coragem, ele reuniu os líderes, atrás de quem ele foi primeiro? Atrás de quem ele foi primeiro? Ele foi atrás dos pais de família. Ele foi atrás dos homens de família. Ele foi atrás dos chefes de família. Ele foi atrás de cada representante familiar. Porque Esdras sabia muito bem que um pai de família decidido, entusiasmado, que um pai de família convencido, é certo que ele fará um esforço para convencer a sua família. Esdras não inverteu a situação. Esdras não foi atrás das mulheres, Esdras não foi atrás das crianças. Esdras foi atrás dos chefes de família, de quem de fato é líder de cada família. Para a nossa meditação no dia de hoje. E como nós precisamos de Esdras atualmente. E a nossa oração, irmãos, é para que o Senhor verdadeiramente levante Esdras entre nós. Levante Esdras no Congresso, na Câmara, no Senado, porque sem Esdras, a nossa confiança, juridicamente falando, judicialmente falando, porque Esdras também teve uma importância jurídica e judicial, a nossa esperança será vã. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, sejamos tomados pelo exemplo de Esdras. Sejamos embriagados pela história de Esdras. E nos enchamos de coragem, de conhecimento da palavra de Deus, de prática da palavra de Deus. Nos coloquemos à disposição para ensinar a palavra de Deus. Porque somente assim, este povo que perece ao nosso redor vai conhecer ao Deus de Esdras e ao Deus que eu e você servimos hoje. Irão se interessar por Cristo Jesus. Senhor, levante Esdras nos dias de hoje, Pai. Levante homens, ó Deus, imparciais, homens versados na Tua palavra, homens habilidosos, homens dispostos a enfrentar o que quer que seja para evidenciar a quem serve. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos os Esdras da atualidade, ó Deus. Que nós, de fato, tenhamos a plena confiança no Senhor e de como Esdras, sejamos tomados pelo entusiasmo da missão que nos é proposta
nos dias de hoje, Pai. Sejamos tomados pela responsabilidade que é nossa nos dias de hoje. Sejamos tomados pela incumbência, pela comissão que é nos dado nos dias de hoje. E enfrentemos toda e qualquer situação à luz da palavra de Deus, Pai. Por favor, em nome de Jesus, Deus. Perdoa-nos quando entramos em vãs discussões e não temos a Tua palavra como base, queremos influenciar A, B ou C, ou até mesmo representar A ou B ou C, sem ter mesmo conhecimento da Tua santa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Filho de Davi, nos perdoa, por favor, nos perdoa. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. E a começar em nós, Pai. A começar em nós, Senhor. Permita-nos viver isso que Esdras viveu, Pai. Permita-nos, ó Pai, influenciar da forma que Esdras influenciou. Permita-nos, Deus, fazer a diferença hoje, como Esdras fez lá em sua época. E Esdras não fez isso para a sua glória. Esdras fez isso para a tua glória. E é para isso que nós queremos ser tomados pelo exemplo de Esdras, a fim de que a tua glória resplandeça. Vidas convertam ao seu Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Crentes e confiados na tua resposta. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Fiquem na paz e vamos avançar. Amém, amém. Mais do que nos envolvermos em vãs discussões, sejamos sal e luz nessa terra. A igreja do Senhor precisa ser relevante. Luizito, meu irmão, você pode encerrar para nós? Mais uma vez agradecer a participação da nossa irmã Rose e a de todos vocês durante este culto, esta transmissão. Que o Senhor continue a abençoá-los, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo para todos da parte do Senhor bênção, vitória, paz, conquistas e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, amado Pai, receba nosso louvor, nossa adoração e gratidão por esse culto que prestamos ao Senhor nessa noite. Obrigado pela leitura da Tua palavra, pelas orações, pelos cânticos, pela mensagem que foi pregada. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está participando desse culto, cada família representada. Dá-nos ainda um final de noite extremamente abençoada. Temos sonos abençoados, sonhos abençoados também, um amanhã iluminado na Tua santa, bendita e poderosa presença. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo, sejam com as nossas vidas e com todo o povo do Senhor, mundo afora espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém.